Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com a empresária Lícia Vieira, especialista em cervejas especiais. Ô Lícia, por falar nisso, você já declarou que Minas Gerais é hoje um dos grandes polos cervejeiros do Brasil, né? Ao lado de São Paulo e dos estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Queria saber se hoje nós já podemos dizer que a cerveja brasileira já tem algumas características próprias, ela já se distingue de outras cervejas produzidas em outros países do mundo. E complementando a pergunta, a nossa cerveja brasileira já tem algum tipo de reconhecimento internacional? Bom, reconhecimento muito. Nós hoje participamos de vários concursos internacionais com premiações e medalhas de ouro. Olha que beleza! E são uma nem duas cervejarias, né? Minas mesmo tem aí uma grande cervejaria que é a Vals, com 2 prêmios internacionais. A Beerland, que é do Sul, tem mais de 20 prêmios internacionais, que é o World Beer Cup, que é um grande concurso onde vão as melhores cervejas do mundo. Então, a cerveja brasileira está sendo reconhecida no mercado internacional. Hoje a gente já tem algumas poucas cervejarias que comercializam lá fora. Mas isso é mais complexo porque depende de exportações, depende de uma série de coisas. Então, assim, nesse ponto da cerveja ser vendida lá para fora, não é ainda uma coisa tão expressiva, porque exige todo um investimento e enfim, ainda é uma coisa que ainda está engatinhando, tá? Mas os prêmios são centenas, e isso com muito orgulho. E nós temos características, sim, muito específicas. O Brasil, como um povo muito criativo que somos... É verdade. Nós passamos isso para tudo que a gente faz. Sem né? dúvida. E passamos isso na hora de fazer cerveja também. Essa é uma característica cultural muito forte, né, que nós temos, né? A criatividade, a diversidade de percepções, né? E a diversidade de um país enorme, tá? Com características diferentes. A gente tem, por exemplo, uma cerveja da Amazônia, que é a Amazon Beer, onde tem frutos da Amazônia maravilhosos, açaí... Sabores muito exóticos, né? Sabores exóticos. Você tem na produção no Sul uma cerveja com características mais alemãs, mas temos São Paulo e Belo Horizonte que faz cerveja com todos os sabores que você puder imaginar. Aliás, esse mercado da cerveja realmente está em grande expansão, porque inclusive, já está no circuito turístico também, né? Porque acontecem várias visitas, né, a fábricas de cerveja, acontecem, por exemplo, situações em que as pessoas buscam mais cursos sobre esses temas, também investimento na busca por novos sabores, né, como você mesmo citou, os da Amazônia. Aí eu queria que você me dissesse assim, o que são as cervejas especiais, né? O que caracterizam as cervejas especiais e qual que é a diferença do processo de produção de uma cerveja especial para uma cerveja, digamos, mais tradicional, mais comum, como a gente já encontrava no mercado? Esse termo especial, há um tempo atrás, quando começou a se produzir e quando a gente estava lá no Freitag conversando sobre esses assuntos, havia uma discussão muito grande, porque os bares, os restaurantes que colocavam as cervejas, eles queriam que a gente que vendesse, né, eu e outras fábricas de cerveja, como Marco Falcone e etc., eles queriam arranjar um termo, eles queriam que a gente falasse para eles o que eles deviam colocar como título. Cervejas especiais, cervejas importadas, como é que a gente ia classificar essa cerveja diferente? Então, a gente discutia, assim, no bom sentido, a gente trocava ideias de o que seria uma cerveja especial, o que seria uma cerveja artesanal, que era uma outra coisa. Põe o título cervejas especiais ou cervejas artesanais. Qual que é a diferença? Né? E o que vocês decidiram? Pois é, então a gente colocava as duas coisas. A gente não tinha uma resposta pronta para isso, né? Na verdade, existe uma grande diferença dessas cervejas que as pessoas chamam de
tradicionais para essa nova forma de produzir. Sem dúvida. Primeiro, na metodologia de produção, tá? Como é que é produzida uma cerveja especial, artesanal, tá? Você coloca o malte no molho, água, tá? Aquilo fermenta num período determinado pelo cervejeiro, Sim. que é em torno aí 10, 15 dias ou um pouco mais, dependendo do estilo, do que se pretende com a cerveja. E depois acrescenta-se o lúpulo, a levedura, enfim. Então, assim que produz a cerveja. Uma cerveja comum, né, que a gente já estava acostumado, Sim. imagine, por exemplo, uma quantidade X em grande escala, né? Por 10, 15 dias fermentando precisaria de uma cidade fermentando cerveja. Então, a produção dela eles têm que fermentar aquele cereal de uma forma química, né? Ela não faz mal à sua saúde, mas é completamente diferente a forma de se produzir. Sem dúvida. Eu queria agora falar um pouco sobre a presença feminina nesse mercado, né? Nós temos você aqui como um exemplo, né? Mas tem outras mulheres também que estão envolvidas nisso. Na produção. E na produção, né? Na distribuição também, me parece, né? Tem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa confraria, né, feminina de cerveja, né, a Confesse, né? Queria que você dissesse o que é a Confesse, como que ela, em que frequência que ela se reúne, né, as pessoas se reúnem envolvidas e com qual objetivo? Tá. A Confesse foi a primeira confraria feminina de cerveja do Brasil. Sim. Logo depois vieram outras. Veio do Rio, veio de São Paulo, mas a confraria feminina aqui... Nasceu aqui em Minas. Nasceu aqui em Minas. Foi muito interessante porque havia um bar cervejeiro, o House, tradicional bar de cervejas especiais, importadas, na época mais importadas do que as nacionais, Sim. porque quase não tínhamos. Não era ampla, né? E o dono do House, o Rodrigo, fez um evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Bem propício. Combinou lá com a agência, né, de comunicação que ele queria no Dia Internacional da Mulher uma festa da mulher. E chamou várias mulheres de vários setores, enfim. A agência cuidou de chamar várias mulheres, aleatoriamente. Não houve uma escolha assim, porque vamos chamar... Chamaram várias mulheres que as pessoas ali conheciam, de diversas áreas, médicas, jornalistas, advogadas, teve um critério. E quando estavam lá, tiveram a ideia de começar uma confraria. Foi nesse momento que iniciou a confraria. E a Confesse se reúne periodicamente? Como é que isso acontece? É uma vez por mês. Eu fazia parte, até bem pouco tempo, da Confesse, mas a Confesse não é uma confraria assim que se encontra só para bater papo. Sim. Não, há um objetivo. Nós temos um estatuto. É uma coisa mais estruturada, né? Muito estruturada, organizadíssima. Temos uma festa uma vez por ano, hoje para 700 pessoas, que acontece no Paladino. E são só mulheres? Somos 10 mulheres. 700 mulheres nessa festa? Na festa não. As mulheres é que organizam? As mulheres organizam. São 10 mulheres. São 10 mulheres e esse número não pode crescer. Entendi. Só pode entrar uma pessoa nova, com aprovação de todas, quando sair uma. Entendi. Então, esse número não pode alterar. E aproveitando essa questão da Confesse, me vem uma outra pergunta. As mulheres estão cada vez mais se envolvendo com a cerveja também, né? Com esse mercado. Mas você acha que ainda há preconceito em relação à presença da mulher nesse mercado cervejeiro? Você já viveu alguma situação assim? Eu acho que existe sim, mas depende do setor, né? Por exemplo, se você está lá na Confesse, você não sofre nenhum preconceito, porque você está lá bebendo, estudando, as outras pessoas gostam de você. Você vai no bar, as pessoas te recebem de braços abertos.
Mas na minha área, que você trabalhando, né, que eu estava trabalhando, estou trabalhando com o negócio da cerveja, aí eu acho que eu lutei, sim, com algumas situações, mas enfim, né, é como dar um contorno. Não é? Aí, ó, a habilidade para negociar, aí, ó, que nós falamos no início. Mas é só para poder puxar uma coisa da história, né? É interessante a gente falar aqui de um mercado basicamente masculino na cerveja, mas se a gente for buscar na história, a arqueologia já provou que a cerveja é uma das bebidas mais antigas do mundo, né? Ela já é produzida há mais de 8.000 anos e era feita desde o início por mulheres, era uma receita feminina, né? Então as mulheres estão no nascedouro da cerveja. Então nós temos que resgatar isso aqui para poder explicar para o mundo masculino que vocês têm muito direito nessa história. Tem até uma expressão, né? Quando, antes de se casar, as mulheres fazem um chá de panela. É, né? Tradicional. É, o chá de panela. Esse termo, ele vem da história porque a mulher na antiguidade, Sim. quando ela ia se casar, ela ganhava um conjunto de panelas, né? Panelas diferentes do Sim, que a gente claro. usa hoje, Claro. porque nós estamos falando da antiguidade. Sem dúvida. Antes da Idade Média, etc. Sim. Ela ganhava um jogo de panelas onde ela fazia cerveja para a noite de núpcias. Ah, Então, para você ver que até nesse termo, né, o chá de panela... Já vem da relação da mulher com a cerveja. Exatamente. Mais uma que a gente aprende. Essa é curiosa. Bastante. E ela fazia a cerveja para ela e para o marido na noite de núpcias. Olha que maravilha. E aí, dessa situação, é que a mulher começou a fazer cerveja para outras pessoas. Foi expandindo, então. E aí foi se expandindo. Havia, sempre quando uma mulher fazia cerveja, saía uma fumacinha branca da casa, da chaminé, né? E todo mundo ficava sabendo. E as pessoas ficavam sabendo e iam lá para tomar a cerveja da feita fulana, pela mulher. por aquela fulana que era diferente da outra casa. Sim. E da outra. Cada uma já tinha suas especificidades, sua receita própria. Como se fosse uma receita, né? Exatamente. Querida, nosso papo está muito gostoso, mas nós vamos interromper mais um minutinho para mais um breve intervalo, mas não saiam daí, porque são muitas histórias saborosas e acompanhadas pela cerveja, não é? Pelos conhecimentos da nossa cervejeira mora aqui, Alícia Vieira. Não saiam daí, a gente volta já já.